governo que era seu. Oi pessoinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu com você, você comigo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Jefferson Moraes. É um vídeo que já está prometido já tem um tempo, faz parte daqueles assuntos, daqueles nomes de artistas que eu prometi para vocês que eu quero ir fazendo durante este mês aqui. E hoje nós vamos falar o que eu penso sobre Jefferson Moraes, o que eu acho dele como artista, como cantor, seu repertório. Vamos nessa então? Vai deixando o seu like logo no começo, ajuda muito o canal. É só apertar nesse like aí, não custa nada. E se discordar, pode discordar, fica à vontade, porque aqui é isso. É minhas ideias, perto das suas ideias e de repente a gente aprende algo junto, né? Aqui só não é bem-vindo o pessoal que vem atacar pessoalmente quando se pensa diferente. Pode pensar diferente, só não pode atacar. Jefferson Moraes. É bastante importante deixar claro que o Jefferson Moraes é um cara que eu já conheço pessoalmente, já tive um certo convívio com ele, nunca fui na casa dele, nunca passamos um dia inteiro juntos, mas já estivemos em alguns eventos juntos. Ele já me deu 2 vezes entrevista na época que eu fazia no Talquinejo e já veio aqui nesse estúdio também em 2020, no final de 2021. Alô, Jefferson Moraes, estamos precisando fazer outro papo aqui, hein? E já estivemos em alguns eventos, resenhas, assim, que tivemos junto e tocando violão e converseiro e tudo mais. Mas eu quis deixar isso claro, mas para deixar outra coisa clara. Eu vou tentar ser imparcial, falar dele como se eu não conhecesse ele pessoalmente, como se eu nunca tivesse sentado numa mesa com ele e batido um papo aleatório qualquer, tentando ser o mais honesto possível. Eu joguei lá no Twitter falando, eu gosto muito de conversar com o pessoal no Twitter, né? E aí eu coloquei assim, gente, vou fazer um vídeo sobre Jefferson Moraes e já tenho o que eu vou falar aqui. Mas o que vocês falariam, né? Se fosse vocês fazendo um vídeo. E recebi boas e numerosas respostas, né? Separei algumas aqui para ler para vocês, pra gente achar mais ou menos um rumo para qual eu vou levar esse vídeo. Por exemplo, nesse tweet aqui a resposta foi: o Jefferson é um dos melhores cantores da atualidade. Uma qualidade que não se vê nesses cantores de TikTok, mas não tem o devido reconhecimento. O que fode é o repertório dele. Esse comentário aqui está muito alinhado com quase a maioria. Vamos ver mais? A gente vem e encontra esse outro aqui, ó. O Henrique disse: dos melhores que tem, mas já ouvi de contratante que o show dele é caro. Eu achei esse aqui meio nada a ver, apesar que é relevante na questão comercial, né, para vender show e tal. Eu nunca ouvi falar sobre isso, mas se ele falou, ele já ouviu isso em algum lugar, né? Tem um bom repertório, porém as autorais quebram o sucesso dele. Além de Beber com Emergência e Coleção de Ex, ele não acertou mais nenhuma música. Pena, pois é um dos melhores cantores da atualidade. Eu até diria que Oi Nego foi muito mais questão de números, né? Questão de aceitação da galera foi muito mais do que a Coleção de Ex. Eu sei qual que é, uma que tem até participação de Matheus e Cauã e tal. É legal, mas eu acho que não tem como colocar Beber com Emergência e Coleção de Ex. Pra mim seria Beber com Emergência e Oi Nego, na minha opinião. Mas ficou muito alinhado também com o que o pessoal falou, né? Um grande cantor e o repertório já não é lá essas coisas. O Zé aqui, um dos melhores do país e conhece moda demais. Isso aqui é muito verdade. Foi sacaneado pelo Mix. Problemas pessoais interferiram na carreira e péssima escolha para gravar repertório inédito. Não existe um ser humano que gosta de sertanejo para falar que esse cara é ruim. E aí tem também uma das melhores vozes do sertanejo moderno. Acredito que precisa melhorar o marketing e escolher melhor o repertório. Tecnicamente é imbatível. Eu não vou ler o resto, né? Eu tô, né, no Twitter aqui. Eu não vou ler o resto porque o resto vai muito de encontro com os outros. É muito parecido os tweets. De fato, o Jefferson é um baita cantor. Um dos melhores e para muita gente o melhor dessa nova geração. Vamos pôr aí de 8, 7 anos para cá. Ele realmente cantando é fenomenal. É difícil achar defeitos no Jefferson Moraes cantor. Quando se fala do repertório, já é um pouco diferente. Não dá para dizer que o Jefferson fez más escolhas no repertório e tal. Eu diria que se divide em 2 momentos. Naquele começo da carreira, ali bem recente, tinha assinado com Audio Mix e tal, eu acho que não estava muito fora. Eu acho que, por exemplo, músicas como 1 centímetro, né, que ele gravou lá com o Jorge Mateus, a música não é ruim. Sabe quando... E quando eu falo que divide em 2 períodos, é o período de azar e o outro se divide com
repertório mais meia boca mesmo. Porque uma música daquela é uma música de adulto. Só que, infelizmente, não tava muito numa época adulta, né, na hora que lançou aquela música. Atualmente também não está. Porém, hoje, na verdade, tá pior do que aquela época. Só que quem vem com um papo adulto agora tá tendo mais destaque. Eu não sei o porquê, eu não sei explicar isso muito bem. Mas tá tendo mais destaque porque tem tanta coisa ruim que quando tem algo mais ou menos pra bom, se destaca mais do que naquela época. E o Jefferson deu um pouco de azar nisso, cara. Então, nessa parte do repertório, naquele começo, eu acho que não é que ele errou. Foi um pouco de azar. Eu sinto isso. Não sei se vocês pensam a mesma coisa. Por exemplo, a Beber com Emergência é uma música legal. Eu acho ela massa, apesar que ela era uma modinha da época, né? Daquele momento ali, a levada dela, vamos dizer assim. Mas aquilo levou o nome do Jefferson Moraes muito longe, de uma maneira que ele estava precisando ter mesmo pelo que ele merece, pelo talento. Vamos falar pelo talento dele aqui, pelo que as pessoas que já conheciam ele esperavam. Muita gente conhece o Jefferson, só que essa muita gente queria que um Brasil todo abraçasse o talento dele, porque é merecido. O outro período, realmente, o pessoal tem razão. A escolha do repertório nunca favoreceu muito o real talento dele. Isso, aparentemente, é uma unanimidade. Quando a gente fala do gerenciamento da carreira do Jefferson Moraes, aqui a gente encontra vários problemas. Uma coisa que eu achei muito massa da parte dele de ter admitido quando eu entrevistei uma vez, foi quando eu falei sobre essa questão do escritório e tal, como que a carreira dele foi gerenciada, e ele puxou pra si também a responsabilidade. Ele virou e falou: Dudu, eu tenho culpa nisso aí. Deixei muito na mão de muitas pessoas, eu poderia ter feito mais por mim. Eu achei isso muito honroso, achei muito louvável ele ter admitido isso. E não ter, chamar de fracasso também é exagero, né? Que eu ia falar assim, não ter colocado o fracasso, a culpa do fracasso nos outros. Não é fracasso, é só um sucesso que as pessoas acham que ele merece mais do que o que ele já tem. O reconhecimento que o Jefferson Moraes tem na atualidade não é compatível com o talento que todo mundo sabe que ele tem. E, indo um pouco mais longe, o conhecimento dele de sertanejo é outra coisa muito admirável. Que pra mim, conhecer repertório, conhecer de moda, é muito mais importante do que você ter o cabelinho aqui, você ter a roupinha. É muito isso. Esse resto que eu falei aqui é o resto. É algo importante, mas é o resto. O principal para se ser um artista sertanejo é saber cantar, lógico isso aí, né? Mas também ter conhecimento de sertanejo. E o Jefferson tem. Tem de sobra. Isso também é indiscutível. Uma coisa que tá acontecendo nesse momento agora é a música dele, A Péssima Hora, que até entrou nas minhas melhores do ano, no final de 2023 agora, porque ela é boa mesmo. E aí, estavam me mostrando ela num top 10, eu acho, né? Lá do chart do Spotify. E vi que ela subiu lá no print, vou até deixar aqui pra vocês, 102 posições. Não posso acusar nada aqui, não posso fazer uma coisa dessa porque eu não tenho provas. Eu só vou fazer uma ponderação como uma pessoa, algo que eu penso, mesmo expondo pra vocês o que eu tô pensando. Estamos no momento desse negócio de Spotify Rankings não muito favorável. Fizemos um vídeo aqui, não tem uma semana, né? Falando sobre essa polêmica toda do Spotify, sobre a questão dos bots e tudo mais. Se fosse eu. Se eu tô vendo que na semana passada surgiu toda essa polêmica de falcatrua no Spotify, eu falar WhatsApp, no Spotify, e na semana seguinte a minha música entra no top, eu nem comemoro. Mesmo sabendo que eu não fiz nada de errado, por exemplo, sabe? Eu não comemoro porque não vai pegar legal, ainda mais não. Sabe? Eu não sei se eu tô certo tendo essa visão. Eu não vi o Jefferson comemorando isso. Eu não vi, não tô falando que ele fez isso. Mas eu acredito que se supostamente foi algo assim, no mesmo esquema dos outros que foram acusados de fazer isso, acho que foi uma sacada errada, cara. No momento bem errado. No momento em que tá todo mundo assim, de orelha em pé com essa situação. Por quê? Primeiro porque eu acho que ela não ser tão reconhecida, essa música, é até um pecado, porque ela é muito boa mesmo. Do EP que ele lançou, aquele primeiro EP que ele lançou, ela é a única boa, na minha opinião.
Não é nem que ela é a melhor. Pra mim, as outras nem são boas. Nem são boas. É a minha opinião. Desculpa. Você pode ter achado outra boa e tal. Mas pra mim, nem são boas daquele outro EP. Eu não ouvi mais depois. Mas a, a péssima, né, que não é péssima, ela é muito boa. Não entrou na minha lista de melhores à toa. Porém, eu não tô vendo toda a repercussão dela com as pessoas, gente fazendo cover, tocando por aí, gente curtindo ela pra ela estar num top 10 de chart Spotify. Entende? Por isso que eu acho estranho. Volto a dizer, não é nenhuma acusação porque eu não tenho prova de nada. É só uma percepção minha. Então, talvez seja por isso que também não tô vendo nem o Jefferson comemorar isso aí, porque pode ter sido um bom senso. Uma coisa que eu acho que responde muito a pergunta, o que mais tem é a pergunta do Jefferson Moraes assim, por que Jefferson Moraes não faz o sucesso que merece? Por que Jefferson Moraes não estoura? Eu imagino ele deve ler tanto isso, ele deve ouvir tanto isso, que uma hora, cara, deve realmente dar no saco uma coisa dessa, porque além de ser uma coisa repetitiva, é uma coisa que deve mexer no ego da gente, né? Deve ser uma coisa que deve mexer com a mente da gente, ficar assim, pô, por que todo mundo fica perguntando por que eu não estouro? Tal, né? Eu tô aí trabalhando, tô tentando. Uma coisa que eu acho que pega muito, e foi falado num dos tweets também, os problemas pessoais do Jefferson Moraes, eles são agravantes, na minha opinião. Eles interferem bastante. Não sou eu aqui expondo problemas pessoais dele. Ele já fez isso na internet. Ele sentiu essa necessidade e tal. Questão de ex, filho, família de alguma maneira, ex-escritório, ex-pessoas que trabalhavam com ele e tal. E esse tipo de coisa vai minando também a própria pessoa, o próprio artista. Quando cria um atrito com pessoas do meio, essas pessoas do meio também podem ficar fazendo sua caveira, e eu sei disso, eu tô falando por experiência própria. E isso pode ser algo não, quase nada positivo para uma carreira. Então, eu acredito que a maneira dele também mais reservada, mais contido. O Jefferson é um cara mais contido. O Jefferson é um cara de poucas palavras. O Jefferson é um cara, eu diria pra você que talvez eu acho que ele não ia discordar de mim se eu estivesse falando isso perto dele. O Jefferson, ele não é um artista, ele é um cantor. Eu acho. Eu acho que o Jefferson é um baita cantor. Lógico que cantor também faz o quê? Ele canta e canto é arte. Mas eu tô falando artista no sentido de artista mesmo, sabe? De, pá, do carisma, do não sei o quê, aquela coisa. Não é a do Jefferson. Não é. Ele realmente. Eu já vi ele em várias situações. Já vi ele feliz, brincalhão, legal. E já vi ele em dias que basicamente não dá nem pra conversar com ele. Todo ser humano é mais ou menos assim. Eu acredito, eu sinto que às vezes, nos dias que ele não tá bem, ele leva muito isso, às vezes, pro trabalho, de alguma maneira, em alguma situação. E eu acho que isso também atrapalha. Então, se eu fosse pagar aqui o de sabichão, que sabe de tudo, tem todas as respostas, eu diria que muito do Jefferson, assim, para responder a pergunta por que não estoura e tal, eu acredito que, em resumo, o jeito dele, o jeito Jefferson Moraes de ser, atrapalha. É uma visão que eu tenho. Eu diria que nem é tanto pelo repertório. O repertório também e tal, né, não me agrada tanto, apesar que ele sempre acerta uma coisa no repertório. Ele tem músicas ruins, às vezes no repertório, umas ok, que não faz jus com o talento dele, e aí 2, 3 que são boas. E às vezes uma que é muito boa, igual a regravação. A gravação que teve participação do Mato Grosso Matias no trabalho anterior dele, que também acabou entrando numa das minhas melhores. O Jefferson quase sempre entra com música nas minhas melhores. É uma pena que a própria música acaba não tendo todo o reconhecimento que ele merece, pela música e pelo talento dele. O Jefferson é um cara que, pelo conhecimento e pelo talento, ele tem muito para contribuir com o nosso sertanejo. Ter o Jefferson Moraes no nosso sertanejo é algo que devemos ser gratos pelo talento, pelo conhecimento dele, pelo que ele pode agregar com esses fatores positivos que ele tem. O reconhecimento
infelizmente, esbarra em algumas coisas, como repertório, como gerenciamento da sua carreira e como o jeito pessoal dele, que sinto que mistura bastante. Não sei se eu falei alguma besteira, eu falei a percepção que eu tenho. Eu gosto demais do Jefferson Moraes, do cantor Jefferson Moraes. A pessoa Jefferson Moraes, eu nunca tive tanta proximidade para falar, nossa, a pessoa e tudo mais, mas eu gosto do cantor Jefferson Moraes, do pouco que eu já vi dele pessoalmente e que eu vejo dele no seu repertório, na sua discografia, vamos chamar assim. Qual a sua música preferida do Jefferson Moraes? Por que você gosta de Jefferson Moraes? Você acha que ele é isso tudo que eu falei mesmo? Deixa aqui, responde também a pergunta, por que você acha que o Jefferson Moraes não tem mais reconhecimento? Por que você acha isso? Deixa aqui nos comentários. Beijo no coração e até o próximo vídeo.